Olá, meninas! Então, no vlogzinho de hoje, eu vou trazer para vocês aqui, né, uma palavra maravilhosa. Hoje é Páscoa, né, gente? Então, não podia deixar de vir gravar um vídeo aqui para vocês falando sobre esse assunto, né? Então, até, ó, usei a minha decoração aqui da minha mesa de hoje na Páscoa, né, gente? Que tem tudo a ver com a Páscoa, né? Depois que eu virei cristã, que eu realmente aprendi, né, e estou todos os dias aprendendo sobre a palavra de Deus, a minha decoração de Páscoa aqui em casa mudou, gente, né? Então a gente entende o verdadeiro sentido, a gente sabe o que realmente é a Páscoa, né? Então a gente acaba mudando alguns hábitos que, como eu sempre falo para vocês lá no Insta, né, que todo mundo faz, a gente não é todo mundo, né, gente? Então a gente tem que sim buscar conhecer a palavra, buscar conhecer o verdadeiro sentido de cada coisa, que às vezes o comércio, né, a gente nos faz entrar, né, nessa onda de botar coelho, de botar cenoura, de botar coisas que não tem nada a ver com o sentido da Páscoa, literalmente, né, gente? Então, no momento que você começa a estudar, a saber, a conhecer, né, as escrituras, a palavra de Deus, você acaba aprendendo o que realmente é correto, né, o que realmente faz sentido a gente colocar na nossa Páscoa, né, gente? Aqui eu quis fazer uma representação da Santa Ceia. Por quê? Porque foi Deus, né, Jesus, antes de ir para o sacrifício da cruz, ele fez com seus discípulos a Santa Ceia, né? Ele pegou o pão, partiu e disse, né, que aquele era o corpo dele, né? Ele pegou o cálice, tomou o vinho, né, gente, e falou que aquele era o sangue dele, né? Ele sabia que ele estaria indo para o sacrifício, né? Então ele não tinha ido para o sacrifício ainda, né, gente? Ele ia passar pelo sacrifício todo. Então ele quis deixar para nós, né, esse ritual da Santa Ceia, né, essa aliança que ele fez conosco, né, de que ele ia para junto do Pai, né, mas que ele voltaria, né? Então, é tão lindo saber disso, né, gente? É tão lindo saber que Jesus deu a sua própria vida, né, como cordeiro na Páscoa, né, para nos salvar dos nossos pecados, né, para nos realiançar com o Pai e saber o significado real de tudo isso, né? E saber que a gente tem um destino agora, né? Que a gente pode ter a certeza de uma vida eterna, né? Todos aqueles que creem em Jesus, né, como seu Senhor e Salvador, serão salvos, né? Não sou eu que estou falando, isso é a palavra de Deus. Gente, eu preparei uma palavra totalmente diferente, mas como eu tinha isso aqui agora, aqui da ceia, né, do almoço que a gente fez aqui em casa de Páscoa, eu quis deixar aqui no cenáriozinho para vocês, então eu acabei falando aqui um pouquinho sobre, né, a Santa Ceia antes de Jesus ir para o sacrifício, né, que ele fez com os discípulos, né, que ele deixou essa aliança para nós, né, para cada vez que a gente comer do pão e tomar do vinho, a gente pudesse se lembrar dele, né, pudesse se lembrar do sacrifício dele, se lembrar que ele foi junto com o Pai, mas que ele voltará, né, a gente para nos buscar, né, tão lindo, né, a gente poder saber disso, né, gente. Então, eu preparei algumas coisas aqui, vou ler alguns versículos também. Então, quis vir aqui conversar hoje, né? Fazer um bate-papo mesmo aqui com vocês, bem descontraído, né? A gente já começou aqui com... que não era, que eu nem tinha preparado isso, mas o Espírito Santo que sabe de todas as coisas, né, gente? A gente vai só deixando ele nos usar e ele vai fluindo através de nós, né? Eu coloquei aqui, né, gente, o que é a Páscoa, né? O que a Páscoa foi para mim muito tempo, né, gente? Saber que Jesus morreu, ressuscitou, né? E um monte de coelho, um monte de chocolate, um monte de tradições aí que não tem nada a ver com a Páscoa, né? Mas hoje eu quero trazer para vocês aqui, né, algo mais profundo, tá, gente? Algo para vocês refletirem, algo para vocês aí na sua casa, poder pegar a Bíblia que vocês têm aí em casa e poder ler. Leia, gente, leia, não vai atrás das coisas que vocês escutam, das coisas que as pessoas falam para vocês. Vai ler a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus nos ensina que a fé, gente, a nossa fé vem por ouvir a palavra de Deus. Como que a gente vai ter fé se a gente não escuta, se a gente não lê a palavra de Deus, né? Então, a nossa fé ela é renovada todos os dias, né? Pela misericórdia de Deus. Então, se a gente não tem o hábito de ler a palavra de Deus, a nossa fé vai enfraquecendo, né? Aquela fé vai ficando, né, cada vez mais mortinha lá, né? Por quê? Porque a gente não tá regando ela, né, gente? A gente não tá fazendo aquilo que Deus nos ensinou, né? Que é, para nós ter fé, a gente tem que escutar, né? Renovar todos os dias a palavra de Deus. Então, leia, medite na palavra de Deus, gente. Vá pesquisar o que você não saiba, né? Tá tudo aqui, gente. Tudo aqui. Para tudo na nossa vida
tem aqui dentro dessa palavra de Deus, das escrituras, né, daquilo que Deus nos deixou como, né, um presente aí dele para nós, né? Então, ó, sabemos que eu fiz algumas anotações aqui, ó, sabemos que Jesus morreu na cruz para levar sobre si nossos pecados, né, gente? Todo mundo sabe que isso é a Páscoa, né? Que Jesus foi lá, se sacrificou por nós para levar nossos pecados, né? Então, todo mundo fala, né, gente? Todo mundo fala sobre isso, né? Então, a gente sabe que isso foi um marco na história, né? Que Cristo, a gente tem na nossa história o antes de Cristo e o depois de Cristo, né? Então, quando Cristo foi lá, morreu na cruz, ressuscitou, né? Ele zerou o tempo, gente. A gente começou a contar dali para cá, né? Então, olha como foi importante isso na história da humanidade, né, gente? Então, a gente entende que quando, antes de Jesus, né, na história, quando tu vai ler a C, né, que eles colocam antes de Cristo, né, e depois de Cristo. Então, quando Cristo morreu na cruz, então, para vocês verem como esse fato foi importante na nossa história, o mundo zerou, né? A gente começou a contar do zero, dali para frente, né? Por quê? Porque dali para frente a gente poderia ter uma nova chance, né? A gente poderia ter uma nova história, né? A humanidade, né? A gente poderia ter um novo destino, né? Que foi isso que Cristo veio fazer por nós, né? Nos dar um novo destino, né? Nosso destino, né? Seria o pior, né? De todos, né, gente? Porque lá na criação, Adão entrou o pecado, né? Na humanidade. Então, Cristo veio nos resgatar, Cristo veio lá para ser o nosso cordeiro, para derramar o seu sangue por nós, né, gente? Ele veio para nos realiançar novamente com Deus, com o Pai, né? Para poder nos dar novamente a vida eterna, gente. Para nós não ter mais um destino, para a gente ter uma nova esperança naquilo que a gente sempre foi criado para ser, né? Deus nos criou para ter essa vida com Ele, né? Mas lá em Gênesis, lá na Adão e Eva, isso foi, né, cancelado através do pecado deles, né, gente? Então, eu anotei isso porque isso é uma coisa que às vezes as pessoas não se lembram, né, gente? Que Jesus veio para a Terra, ele foi tão importante que o nosso calendário zerou, né, gente? A gente começou a contar do zero novamente, né? Então, hoje nós temos 2026, né, anos, né, depois de Cristo, né, gente? Então é isso, eu trouxe vários versículos aqui, gente. Então, pra gente ler e refletir juntas aqui, né? Pra gente também, na sua casa, você poder fazer isso pra você refletir o que é a Páscoa, né, gente? O que é a Páscoa, né? É uma festa, né? Como todo mundo faz, é um ritual que todo mundo faz, é uma data que tá no seu calendário que todo mundo comemora todo ano e você também comemora, né? Não, gente, a Páscoa não pode ser só isso, né? A Páscoa, na verdade, a gente tem que se apossar do que realmente foi a Páscoa na nossa vida, do que realmente Jesus veio fazer por nós, né? Às vezes a gente não lembra, né, de tantas maravilhas que Jesus nos deixou, né? As pessoas, às vezes, elas só vão vivendo a vida, né? Assim como eu também era, tá, gente? Eu também era assim, né? E a palavra de Deus, ela é tão linda, né? Que Jesus fala, né? Ele nos deixa dizendo que a gente conheceis a verdade e a verdade os libertará, né? Então, quando a gente conhece a verdade, o que é a verdade? É a palavra dele, gente, a palavra de Deus, é a palavra que ele nos deixou. Essa é a verdade. A gente nos liberta, né? Então a gente consegue abrir os olhos aí para muita coisa que a gente achava tudo normal e que não é mais normal. A gente não consegue mais ser normal, né? A partir que a gente tem uma transformação em Cristo Jesus, a nossa vida muda, gente. Não tem mais como tu ser normal. Se tu tá vivendo uma vida ainda normal, é porque ainda você não teve ainda o reencontro com Cristo no seu coração, né, de transformar, né, de obedecer mesmo o que ele nos deixou. Tá, gente, olha só, eu separei 4 versículos aqui para mim ler para vocês e pra gente falar um pouquinho aqui, tá? Esses versículos eu trouxe, gente, para nos lembrar por que Deus morreu por nós. Por que Deus mandou seu filho para morrer por nós, né? Por que Jesus morreu na cruz por nós, né? Então Deus deu seu único filho para vir na terra, né, como homem, né, a gente sofrer, morrer na cruz, né? Pra que tudo isso, né, gente? Pra que tudo isso, né? Às vezes a gente tem que parar pra pensar, né? Foi um sacrifício tão forte, um sacrifício tão doído, um sacrifício tanto para Deus quanto para Cristo, né, gente? Porque ele era o Pai, né? O Pai vê o Filho dando a vida dele para poder resgatar todos nós novamente desse pecado, dessa vida que a gente ia ter, né, gente, de maldição, né? Então a gente foi resgatado,
Nós somos resgatados por Cristo Jesus. Quando ele veio, deu a sua vida por nós. Então a gente tem que se apossar disso, gente, saber que isso foi um marco na nossa história, um marco na humanidade, né? A gente não pode simplesmente comemorar essa data e esquecer o resto. A gente tem que se apossar dia após dia da nossa vida, das coisas que Cristo nos deixou, que Cristo deixou aqui para nós, né? Que Cristo nos prometeu, né, gente? Então eu vou ler aqui agora João 14:13, tá, gente? Eu separei alguns, eu podia ler tudo aqui para vocês, até, inclusive recomendo que vocês leiam os evangelhos, gente. Leia. Começa, se você nunca leu a Bíblia, começa pelos evangelhos. Você vai ver Mateus, Marcos, João, você vai ver que isso vai liberar aí muito conhecimento poderoso para você, porque é puro Jesus falando com você, né? Então, olha só. Eu vou ler aqui para vocês, então, João 4:3. E quando eu for, eu vou preparar um lugar e voltarei novamente. Vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possas estar vós também. Olha que lindo, né, gente? Então, assim, Jesus estava falando que ele ia voltar para o Pai, porque ele precisava voltar para o Pai, né? Para quem aí conhece um pouquinho da palavra, ele sabe que o Pai foi, ele deixou um Consolador, que é o Espírito Santo, para nos auxiliar em todas as coisas, né, gente? Então, quando Jesus foi para preparar o lugar, ele fala que é preparar o lugar e voltarei novamente, porque ele vai voltar para nos buscar, né, gente? E vos receberei mim mesmo, para que onde eu estou, ali possa estar. Para ali onde ele está, a gente também possa estar. Então, Jesus foi, gente, ele foi para o lugar onde é o nosso destino, né? E o que eu preciso fazer, Vá? Para também ter esse destino? Gente, você precisa crer do seu coração que Jesus veio, que ele ressuscitou por nós, que ele é teu Senhor na tua vida. Ele é o único, é só isso. Ele mesmo disse, gente, que você só pode vir a mim, ao Pai, através de mim, né? Então, é muito lindo isso, né, gente? A gente saber que Jesus foi, mas que ele está preparando um lugar para nós, né? Um lugar onde não vai ter nada disso que você conhece aqui nessa terra, gente. Não vai ter lá. Não vai ter discórdia, não vai ter ódio, não vai ter doenças, não vai ter pecado, né? Então esse lugar, ele vai ser um lugar santo, gente. Um lugar onde Jesus, né, estão preparando para nós. Olha que lindo. Então, é sobre isso hoje, sobre isso que eu quero trazer a palavra, gente, sobre nós lembrar que Jesus veio fazer por nós. Ele veio, gente, trazer bênçãos na nossa vida. Ele veio trazer um novo ressignificar o nosso destino, né? Então, é muito poderoso, né? Então, se você não sabia disso, que Jesus veio na Terra, que ele voltou para o Pai, que ele voltou e ele falou, gente, que ele veio, que ele ia voltar e iria preparar um lugar para que nós também pudéssemos estar lá com ele, né? Então, lindo, né? Eu separei mais alguns, tá, gente? Eu separei também João 14:6. Vamos ver aqui, ó. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Eu quis também destacar esse versículo. Então, esse é o versículo que eu acabei de falar, né? Que eu citei aqui para vocês, que que você pode ir até o Pai somente através de Jesus, gente. Não existe outro caminho. Se alguém falar isso para você, essa pessoa, ela não sabe o que está falando, né? Então, se você quer ter essa vida, esse caminho, é só através de Jesus. Não tem outro caminho, tá, gente? Então, se você tem alguma coisa que fala diferente disso, desconfia, tá, gente? Desconfia, porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que nos fala, tá? Então, você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador para você ter a vida eterna. É tão simples, né, gente? Então, a gente às vezes não faz, ou por falta de conhecimento, ou por falta de conhecimento enganoso, né, como eu estou falando aqui agora. Vamos ler também agora eu separei aqui para nós lermos, João 16:8. Ó, vou ler aqui para vocês. Ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então, assim, gente, ó, a gente sabe que Jesus vai voltar, né? Então, a gente precisa, né, se arrepender dos nossos pecados, ter misericórdia das pessoas que às vezes nos magoaram, né? Porque se a gente não tem misericórdia, como a gente vai querer que Deus tenha misericórdia de nós, né? Então, Deus, ele vai vir, né, com a justiça e o juízo. Então, a gente tem que se arrepender aqui enquanto dá tempo, né? A gente tem que se arrepender das coisas que a gente está fazendo
né, que são erradas, que a gente sabe que são erradas, que a gente viver no pecado, a gente não vai ter a justiça divina de Deus. Então a gente tem que, enquanto é tempo, a gente analisar a nossa vida, aprender da palavra de Deus, ter o conhecimento da verdade, para você saber o que é a verdade primeiro, né? Para depois você poder sim saber se arrepender e viver uma vida, né? Aí uma vida que Cristo Jesus nos pede, né, gente? Pra gente se arrepender dos nossos pecados, abandonar eles, né? E ter uma vida nova em Cristo, né? Então, isso é bem importante, tá, gente? A gente precisa abandonar nossos pecados, a gente não pode viver. A gente é, sim, todo mundo é pecador, a gente é pecador, eu sou pecadora, todo mundo é. Quem pisar nessa terra vai ser pecador, mas a gente não pode viver no pecado, né? Isso é diferente de tu pecar e tu te arrepender e não fazer mais. Tu abandonou o pecado, mas tu ter uma vida pecaminosa e saber que aquilo tá errado e continuar vivendo com aquilo, isso você precisa se arrepender. Isso você vai ter que rejeitar para ter uma vida, né, uma vida santa, uma vida com Cristo, tá, gente? Isso é fundamental, né? Isso Jesus veio, ele vai vir e vai ter a justiça e vai ter o juízo, né? Então a gente precisa analisar a nossa vida, ver o que realmente não tá dentro da palavra de Deus, né, gente? Isso não sou eu que estou falando, é as escrituras que dizem. Então você vai ter que aprender das escrituras, né? Não tem outro jeito para poder aí ter uma vida mais correta, uma vida nos princípios, uma vida dentro do que Deus quer de nós, na obediência, né, gente? Então não tem outra forma, gente. Essa é o caminho, né? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Só vai ao Pai através de mim. Então, para a gente estar vivendo uma vida com Cristo, a gente precisa saber o que Ele nos deixou, o que Ele quer de nós, né? O que Ele nos ensinou, porque Cristo ele veio na Terra também para morrer, levar todos os nossos pecados e também nos ensinar, né, gente? Como Ele queria que a gente fôssemos, né? Como a gente tem que ser cada dia mais parecido com Cristo, né? As pessoas falam que isso é impossível, não é impossível, gente. Ele disse para nós: eu venci o mundo, né? Então, se ele venceu, nós também podemos vencer, né? Os pecados, né? As tentações da vida. Mas para isso a gente só vai conseguir fortalecido nele, né, gente? Né? E quando Jesus foi junto ao Pai, ele nos deixou o Espírito Santo de Deus, né? Então, é o Espírito Santo de Deus que vai nos constranger, que vai nos ajudar, que vai nos auxiliar em todas as coisas, né? Então, quero ler mais um versículo aqui com vocês, que é João 16, 23. Ó, vou ler aqui com vocês. E naquele dia não me perguntares nada. Na verdade, eu vos digo: tudo quando pedires ao meu Pai, em meu nome, eu vos lhe dar. Olha só que lindo, né, gente? Ó, Jesus sempre falava: na verdade, vos digo, né? Porque tudo que ele fala, gente, é a verdade. Nada mais do que sair da boca de outras, seja de quem for, que não tiver escrito aqui dentro da palavra de Deus, não é verdade, gente. A verdade vem da palavra de Deus. Então, cuide isso na sua vida, sabe? Não deixa ninguém, né, interferir no que você acredita, no que você, para você aí ter uma vida mais perto daquilo que Jesus quer de nós, é palavra, gente. Não tem outro jeito, tá? A verdade está aqui, ó. Jesus está falando isso, não sou eu, gente, é Jesus, né? Então, e ele fala aqui: tudo que pedires ao meu Pai, né, em nome dele, ele vos dará, né? Então, até isso Jesus nos deixou, né, gente? Que tudo que a gente pedir para Deus, em nome de Jesus, tudo ele nos dará, né? Então, a gente tem que sim se apossar do que Jesus nos deixou, do que Jesus isso aqui foi tudo antes dele ir para a cruz, gente, tudo antes de morrer, né? Ele foi deixando os ensinamentos para nós poder saber tudo que a gente pode em nome dele, tudo que ele nos deixou, tudo que ele nos ensinou, né? Então que nessa Páscoa aí você possa se apossar, né, das bênçãos divinas na sua vida, né? Que você possa, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, abra sua boca dentro de onde você estiver, do seu quarto, no seu carro, onde você estiver tomando seu chimarrão com seu marido, diga: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ser uma nova criatura em Ti, eu quero que você seja o Senhor na minha vida, eu quero que você escreva o meu nome no seu livro da vida, porque no dia que você aceita, entrega a sua vida para Jesus, Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Isso tá também na palavra de Deus, né, gente? Então,
Não tem nada de difícil, gente. A gente tem que crer com o coração e declarar com a boca. Só isso a gente precisa fazer. E claro, né, a gente abandonar todas as outras coisas. Isso você vai aprendendo durante a palavra de Deus, né, gente? A gente vai virando nova criatura em Cristo. Como nem eu falei pra vocês no começo desse vídeo, né, gente? Que muitas coisas que eu fazia na Páscoa, hoje eu não faço mais, porque não faz mais sentido pra mim. Não faz mais sentido para mim colocar coelho aqui dentro da minha casa. O que que tem a ver o coelho com tudo que Jesus fez por nós, né? Não tem nada a ver, né, gente? Então, que você possa refletir nessa Páscoa. Eu não tô julgando ninguém, gente. Eu também fazia tudo isso, tá? Eu também botava coelho, até pouco tempo, não faz muito tempo. Mas quando Jesus te encontra e tu começa a aprender e a entender da verdade pura, ela vai te transformando, gente. É inevitável. Tu não vai mais conseguir fazer as coisas erradas, as coisas que são do mundo, que não tem nada a ver com o que Jesus nos ensinou. Então isso vai sendo natural na sua vida, né? Então, que essa palavra seja aí uma palavra mais transformadora na sua vida do que uma palavra de acusação, tá, gente? Não tô aqui para julgar, acusar ninguém. Se você ainda tá nessa fase de botar coelho, de arrumar mesa, é porque ainda você não conheceu a verdade que Jesus nos deixou, gente. Eu te convido. Todo mundo deve ter uma Bíblia em casa aí, né? Pega a sua Bíblia, vai ler, vai meditar, pede para o Espírito Santo te guiar. Primeiramente, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entrega, gente. Entrega. A primeira coisa que você faz quando você terminar de olhar esse vídeo, se você tem alguma dúvida ainda, que você nunca entregou sua vida para Jesus, entrega, gente. Faz essa oração, seja onde você for. Fala assim, Jesus, eis-me aqui, estou aqui, Jesus, para me arrepender, Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu quero entregar minha vida para Ti, Jesus. Eu quero que o Senhor seja o único na minha vida, né? Então, é tão simples, né, gente? Só que a gente tem que falar isso do coração, né? A gente tem que falar isso e depois viver isso, né? Então, um caminhar diário, tá, gente? É um caminhar diário que a gente vai ter esse caminhar diário até quando Jesus nos levar, né? Porque senão a gente não estaria mais nessa vida, a gente já estaria lá com Ele, né? Se a gente fosse perfeito, né? Mas Jesus nos convida a ser melhores todos os dias, né? Por que Ele nos deixou o Espírito Santo, né? Ele falou para os seus discípulos, eu vou para junto do Pai para me poder mandar o Consolador, aquele que vai nos auxiliar, né? Que é o Espírito Santo de Deus. Eu quero gravar um vídeo para falar só sobre o Espírito Santo de Deus, gente, porque isso é um assunto que eu, Vanessa, fui aprender depois dos 40 anos, gente. Olha isso, sim, porque ninguém me falou sobre isso, né? É tão simples hoje para mim eu poder saber explicar aqui para vocês, mas por que eu não sabia? Porque ninguém tinha me explicado da verdade, nunca ninguém tinha falado a verdade para mim, né? Do que realmente era. Então, todo mundo falava ali, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo, né? O Pai, Deus, né? O Filho, Jesus. Quem é o Espírito Santo, né, gente? Outra hora a gente vem com um vídeo para falar sobre isso, tá? Então eu convido vocês aí, gente. Eu queria muito gravar esse vídeo, porque vocês sabem que esse projeto aqui no YouTube também é sobre isso, né? Sobre derramar sobre a vida de vocês aquilo que Deus já derramou sobre a minha, né? Eu tô num caminhar aí com Deus, mais ou menos vai fazer 3 anos, né? Tô aprendendo ainda sobre a palavra de Deus, mas tudo que Deus vem me ministrando ao meu coração, eu quero compartilhar aqui com vocês em alguns vídeos, porque eu entendo que a nossa transformação, ela tem que ser demonstrada para outras pessoas poderem também se transformar, né, gente? A gente não pode ficar com o conhecimento só para nós, né? Então, quando a gente tem a nossa vida transformada, a gente quer que o outro tenha também, né? Normalmente as pessoas têm esse preconceito, né, com os cristãos, agora virou cristã, né? Não, gente, a gente agora está vivendo uma nova vida onde a gente também quer que a outra pessoa tenha aquilo, a gente também quer que a outra pessoa conheça a verdade, a gente também quer que a outra pessoa aceite Jesus na sua vida, né? E seja Ele o Senhor da sua vida, né? Então, é sobre isso, gente. É sobre isso, não é sobre mais nada, é só sobre isso, né? Então, que esse vídeo aí, não sei quem que vai olhar esse vídeo, né, gente? Mas aonde for que esse vídeo chegar, que ele chegue aí e ele quebrante o seu coração, né? Que você possa se voltar para Jesus. Ele é totalmente para isso, tá, gente? Para te mostrar que a gente pode ter uma vida plena, uma vida gloriosa na presença de Deus, né? Que Deus nos preenche, que Ele é a nossa vida, né? Ele é a nossa verdade, né? Que é para tudo é para glória e honra dele, né, gente? Então,
Estou muito feliz de ter gravado esse vídeo aqui com vocês na Páscoa, né, gente? Então, como eu falei pra vocês, teremos muitos vídeos que nem esse por aqui. Esse foi meu primeiro, né, gente? Eu falei já em alguns videozinhos aí, alguma coisa sobre a palavra de Deus, mas esse aqui foi específico só sobre a palavra de Deus, né, gente? Eu dei 4 versículos pra vocês, vou tentar deixar na tela aqui os versículos, se você quiser chegar em casa, se estiver em casa, aí na sua Bíblia, olhar, leia, gente, medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. A palavra de Deus, eu começo a ler os evangelhos, eu começo a ler, eu não saio, às vezes, eu fico meses, gente, lendo um evangelho, às vezes eu fico meses lendo Davi, Josué, porque assim, cada pedacinho da Bíblia, Deus vai revelando algo precioso, e Ele revela, gente, cada pedacinho da sua palavra, Ele revela algo para mim, algo para ti. Então, às vezes você vai ler e Deus vai ministrar outra coisa que não ministrou para mim. Então, Deus conhece e sabe o que a gente precisa naquele momento, quando a gente está lendo a palavra dele. Por isso que é tão importante ler a palavra dele, gente. Entendam isso, tá? Então, assim, gente, né, como eu falei, esse vídeo foi um vídeo especial de Páscoa, né, gente? Que eu quero que vocês reflitam, leiam, meditem na palavra de Deus. Não deixe esse espírito, né, de datas ser só nas datas, que isso possa ser diariamente na sua casa, na sua vida, na vida da tua família, dos teus filhos, né? Que Deus aí abençoe a vida de vocês, de quem estará olhando esse vídeo, que se você um dia não foi atingido por Cristo, né? Não foi ainda aquebrantado em seu coração para se entregar para Cristo, que você seja agora, através desse vídeo, através aí da minha vida que Deus está usando, tá bom, gente? Então, Deus abençoe a casa de vocês, uma feliz Páscoa. Cristo vive, né? A gente pode crer no amanhã. Beijos e até o nosso próximo vídeo.